O estado de saúde do ex-deputado Roberto Jefferson está crítico, muito crítico. E aí a defesa fez um pedido solicitando a liberação do Roberto Jefferson, para que ele possa ter pelo menos, e as palavras utilizadas são essas, um fim de vida digno. Idade avançada, saúde debilitada, mas ele cometeu um dos piores crimes que podem existir no universo. Era apoiador do Bolsonaro. Para eles, isso basta para ele definhar na cadeia. Ontem a gente falou aqui sobre uma matéria em que diz que o Silvinei Vasquez está sendo torturado física e psicologicamente na cadeia. Pois é, situação tão tanto quanto grave. E a gente vai citar isso aqui para vocês, tá? Se puder, dá um like, curte e compartilhe. Isso é importante para a gente. E que o seu domingo seja muito abençoado e repleto de coisas boas na sua vida. Bom, bora lá. Então, o Roberto Jefferson, você deve lembrar dele. O Roberto Jefferson era líder do PTB, mais conhecido como Bob Jeff, muito conhecido em Brasília como Bob Jeff. Ele está preso, você deve lembrar do caso. Antes das eleições, ele fez um vídeo onde ele fez críticas à ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, se eu não me engano. E aí, por ordem do STF, foi determinada a prisão do Roberto Jefferson. Quando os policiais federais chegaram lá, ele resistiu à prisão e atirou contra os policiais, em direção aos policiais, assim como também chegou a jogar granadas contra os policiais. Um estilhaço chegou a atingir uma policial, mas graças a Deus ninguém faleceu. E aí, lógico, Roberto Jefferson está preso desde então. E é gravíssimo o que ele fez, tá? Gravíssimo, mas ele tem que responder. O processo tem que responder pelos crimes que cometeu. E isso aí é um crime, não tem como não comentar. Mas seria o caso dele estar preso ainda preventivamente até hoje? Ele apresenta realmente esse risco devido principalmente à sua condição debilitada de saúde? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí, a gente precisa fazer um adendo ainda, tá? O Roberto Jefferson, ele ficou conhecido, e quem fala isso é o Ciro Nogueira, como uma persona não grata. Hoje tem duas pessoas que a direita que eu digo, em especial, os aliados diretos de Bolsonaro no Congresso, quem está do lado do Bolsonaro ali no Congresso, como o Ciro Nogueira e outros parlamentares. Duas pessoas que eles não gostam, Roberto Jefferson e Carla Zambelli. Na visão, e até o Marcos Feliciano falou isso também, na visão deles, antes das eleições, a Carla Zambelli sacou uma arma e saiu correndo atrás de uma pessoa com a arma na mão. E isso passou uma imagem de extremismo da direita. O Roberto Jefferson taca bombas na Polícia Federal e atira contra ela. Isso passou uma imagem de extremismo da direita. E aquela pessoa detestava o Lula. Não gosto do Lula. Lula é corrupto. Lula fez isso, Lula fez aquilo e eu não gosto dele. Aquela pessoa que pensava assim, ela olhou para o lado e falou: mas eu tenho um cara aqui que eu não gosto dele, mas do outro lado eu tenho gente extremista que sai correndo atrás dos outros com a arma na mão e taca bomba na polícia. E aí, com a narrativa perfeita, votos são perdidos. E aí, é por isso que eles são pessoas não gratas, principalmente no entorno ali do Bolsonaro. Matéria do Lauro Jardim, o Globo, penitenciária, diz que não pode cuidar de Jefferson. A situação dele está extremamente frágil. Está debilitado, magro, e a situação dele está bem deplorável. A Secretaria de Administração do Rio de Janeiro informou ao STF que não dispõe de meios necessários para oferecer tratamento médico adequado ao Roberto Jefferson, que está internado no hospital privado lá na capital fluminense. Inclusive, até o salário dele foi bloqueado, viu? Do Roberto Jefferson, a aposentadoria dele. Atendendo à determinação de Alexandre de Moraes, uma junta médica visitou o ex-deputado
e constatou que sua estabilidade é extremamente frágil. A equipe comunicou que o presidente de honra do PTB mantém quadro depressivo e incapacidade, inclusive, de se nutrir. Está totalmente desnutrido, perdeu muitos quilos na cadeia. E aqui me chama a atenção as coincidências. Todo mundo que é preso, que é alinhado ao governo Bolsonaro, todo mundo que vai para a cadeia, perde 12, 14, 20 quilos na cadeia. E aí quando você via uma turma que ia, por exemplo, Sérgio Cabral, Gedel, voltava do mesmo jeito. Mudava muito, não. Você conseguiu perceber isso? E aí, o Ministério Público Federal resolve agir. No mesmo dia que teve aquela matéria do Lauro Jardim, que foi ontem, também tem essa matéria da Jovem Pan. O Ministério Público Federal faz nova denúncia e diz que Roberto Jefferson assumiu o risco de matar os policiais. Lembrando que Roberto Jefferson não atirou nos policiais para matar. Tá? Esse é o entendimento do Ministério Público Federal. Ele atirou para o rumo, ou seja, ele proferiu disparos, mas assumiu o risco de que algum desses disparos pudessem acertar os policiais, o que dá uma pena que pode chegar até 30 anos de reclusão. É a mesma coisa da tentativa de homicídio, tá? O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro modificou a tipificação da tentativa de homicídio do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional de honra do PTB, no caso em que o político disparou contra agentes da Polícia Federal em Comendador Levi Gasparian, o lugar onde ele estava. Comendador Levi Gasparian. Eu achei que ele estava em Brasília. E é isso. Então, hoje, o que a gente vê é provável de que não há clemência. E aí o Darcio Bacarense, que é um influenciador aqui das redes, ele escreveu o seguinte postagem: clemência para Roberto Jefferson. Penitenciária vê quadro extremamente frágil e diz que não pode cuidar de Jefferson. E ele escreve o seguinte: é insuportável ver como os membros desse regime são cruéis. Pelo amor de Deus, gente, liberem esse homem para morrer em casa ou em um hospital com o mínimo de dignidade. Não é possível, gente. Não é possível que estejamos vivendo essa situação, depois que a humanidade conheceu os horrores de experiências semelhantes no século XX. Eu até diria que, não, tá preso, é porque realmente é um criminoso muito perigoso, o Brasil não tolera esse tipo de crime. Mas a gente vê gente que cometeu atrocidades, assassino, guardando processo em liberdade. A gente vê cada coisa, sabe, escabrosa, onde o cara tá em liberdade, abusador, depois mata, latrocínio, o cara vai lá de forma mais torpe para roubar um celular e mata alguém, aguardando processo em liberdade que leva anos. E o Robert Jefferson permanece preso. Tem que responder, não nego, mas, sabe, nas condições que o Estado Democrático de Direito estabelece, eu vejo que o fato dele ser aliado de Bolsonaro pesa muito mais. Vamos partir para a próxima matéria agora, do jornal Metrópole. Isso aqui é uma piada com a nossa cara, é brincar demais com a inteligência do brasileiro. Zanin vota para liberar juízes a julgarem casos de clientes de cônjuge e parente. Cristiano Zanin acompanhou Gilmar Mendes e Luiz Fux no STF e diz ser impossível a juízes terem controle sobre lista de clientes e parentes. Zanin, o advogado de Lula, ex-advogado de Lula, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, nenhuma das suas votações ele quer que eles possam advogar, todos os juízes, para clientes do escritório dos cônjuges. Ou seja, vamos lá. Muita gente perguntava. Um cara que ganhava milhões de reais por ano no escritório de advocacia dele. Por que cargas d'água um cara deixaria um escritório que rende milhões para ir ser ministro do STF com um salarico, né, para ele, de 40 mil reais por mês? Todo mundo se questionou, mas por quê? Porque a esposa dele continua com o escritório. E um passe
Agora, um escritório que tem um, uma esposa de um ministro do Supremo, é um passe bem mais caro. Então não vamos ser hipócritas. E sobre essa questão dos clientes do escritório. O Teori Zavascki, ele já tinha dado uma decisão, que era no seguinte sentido: olha, pelo amor de Deus, gente, é notório que se tem um caso de um cliente do escritório, tem como sim o magistrado saber. Na prática, como que vai funcionar? Eu vou contratar o seu escritório. Isso aí, a gente já viu isso acontecer milhares de vezes em escritório de advocacia. Eu sou advogado, gente. Eu sei como é que funciona o esquema, o sistema. É assim que funciona. Aí chega o cliente e contrata um escritório de advocacia ligado a um magistrado, a um juiz ali da cidade. Porque, poxa, eu vou contratar a esposa do juiz. É lógico que eu vou ganhar a causa. Você já imaginou o juiz, principalmente se for homem, dando uma negativa à mulher, que é advogada? Ele vai apanhar. É lógico que ele vai ser tendente a dar aquele processo. Não perde uma. Não é? Mas ela mesmo não pode assinar a petição. Beleza. Eu pego um advogado qualquer com a OAB e ponho essa pessoa assinar. Você está me contratando, beleza? Mas aqui, é o advogado tal que vai fazer a ação porque eu não posso assinar para você. E aí, se esse cara já é cliente do escritório de advocacia, o juiz não pode julgar a causa. Eles querem derrubar isso. Então, é o Brasilzão aí, né? Bora partir para outra pauta. O deputado Carlos Sampaio faz uma publicação aqui do Estadão. Lula, e era fake news até poucos dias atrás falar isso, despacha o Celso Amorim, que é o ministro das Relações Exteriores, é o braço direito do Lula, né? Até me equivoquei, ele não é o ministro, não. Ele é o porta-voz internacional. Celso Amorim para reaproximação com Cuba. Nossa, que bonitinho, com Cuba. Que deve 261 milhões ao Brasil. Esquece a dívida, né? E aí, o Carlos Sampaio escreve o seguinte: incrível a disposição que o governo tem para se reaproximar de ditaduras como Cuba e Venezuela, que devem dinheiro ao nosso país. O Brasil está cada vez mais afastado dos países desenvolvidos e cada vez mais próximo dos regimes autoritários ideologicamente alinhados com o Lula. Pois é. E aí, se você citasse, principalmente durante o período eleitoral, que Lula tinha alinhamento ideológico com ditaduras de esquerda, meu amigo, era fake news e multa para você. E agora? E agora? Ainda é fake news? Não sei. Mas o jornal está espalhando essa fake news aí, né? O Estadão, de que Lula vai reaproximar com Cuba. Tá? É Brasil, é Brasil. Matéria do Conexão Política para vocês. Polishop. Quem já viu as propagandas do Polishop aí com produtos mágicos? A Polishop vendia garrafas de água com um incrível poder de reter água lá dentro, mas não era qualquer água. Era uma água ionizada, padronizada, feita por alienígenas extraterrestres que nasceram no Canadá, filhos de argentinos. E aí, essa garrafa d'água, você só podia comprar pela bagatela de R$ 500 na Polishop. Piada à parte, pessoal. Tô fazendo uma sátira aqui, as propagandas do Bottini. Você deve lembrar do Bottini, né? Acho que ele era do Polishop mesmo. Nem sei. Mas enfim. Mais de 100 lojas fechadas. O que me interessa é o ponto econômico aqui. A piada foi sem graça, mas foi à parte. Polishop fecha mais de 100 lojas em todo o Brasil. Em todo o Brasil, a Polishop já fechou mais de 100 lojas situadas em shoppings distribuídos pelo país. Essa ação, de acordo com os comunicados emitidos pela própria empresa, está inserida em um abrangente processo de reestruturação organizacional. Resumindo, estamos quebrando. Tá? Reestruturação organizacional é para dizer, complicou. Aí não dá para manter essas lojas. Nós temos Magazine Luiza. Nós temos a Bolsa fechando com 13. É histórico, nunca na história do Brasil, 13 quedas seguidas. Aumento de impostos, você está vendo. Projeção econômica brasileira
Tem quem diga, principalmente a grande mídia, que está melhorando. Não vislumbre isso, não. Existe uma regra básica. Um Estado que gasta mais do que ganha, ele é tendente a ser falido. Vou contar um caso para vocês. A época que eu comecei a advogar, trabalhava de gesseiro, ralei muito em cima do andame para poder pagar as prestações da faculdade. Não fiz faculdade pública. Aí até me questionaram, mas você deve ter utilizado as verbas do governo Lula para se formar. Pois bem, eu me formei não por causa do governo. Eu me formei apesar de ter o governo me massacrando, eu como empreendedor trabalhando na construção civil e consegui me formar. E aí na época eu fui advogar, eu trabalhava com revisões de financiamentos, ou seja, contratos. Para quem não sabe, eu sou certificado em contratos pela Universidade de Harvard. Depois eu me certifiquei, tá? E aí eu fui advogar para uma juíza à época. E aí a juíza estava devendo até a alma. Até a alma. Eu me olhava assim, eu tinha acabado de fazer faculdade, me formado, eu ganhava ali algo em torno de 4, 5 mil por mês, com pouco tempo de formação, e uma juíza com 33 mil reais por mês à época, e a vida dela toda conturbada, uma coisa complicada demais, e ela chegou a chorar dentro do escritório comigo, falando, eu não aguento mais. E eu, com os meus 5 mil reais por mês, viajava, organizando com um carrinho legal, já tinha minha casa, e com um dinheirinho no banco, me estruturando e tentando melhorar. O país é igual. Você pode ter um país rico, riquíssimo. Se você tem um gestor gastador, o país não vai para frente. Não é à toa. Aí eu vejo gente, mas o que eles estão vendo no Brasil que o investidor está fugindo do Brasil? Meu amigo, olha o Haddad aí. Olha os gastos, o aumento, nós vamos fechar em déficit de mais de 150 bilhões. E melhorou. Agora eu só quero que você me diga, melhorou alguma coisa na sua condição de vida? Você está chegando no postinho de saúde e a situação está melhor do que na época do governo Bolsonaro? Fala a verdade. Seja honesto, para mim, se tiver, fala. Para você que, sei lá, é beneficiar de alguma bolsa, família, alguma coisa, aumentou, melhorou, está em dia, ou teve cortes? Tá melhor a sua vida? Fala assim, não, agora no governo Lula, 7 meses está muito bom. Pois é, para mim, não, não vejo nada disso. Mas aí o gasto aumentou bilhões a mais. É para você ver retorno disso, né? A única coisa que aconteceu foi o governo comprando deputados com emenda secreta. É isso. Enfiando dinheiro no ministério, fazendo as negociatas dele, tudo aquilo que você já estava acostumado a ver. É o Brasil. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter ficado em um vídeo aqui conosco. Domingão abençoado. E a gente volta com mais conteúdo para vocês ao meio-dia. Bom? Grande abraço.